Bom, gente, vamos lá então, vamos começar. Todo mundo bem-vindo aí, bom dia, boa tarde, boa noite, você que está aí no online. Prazer, sou o professor Fábio Pinheiro. Hoje eu vou falar aqui de dentística, um pouco de materiais dentários também, voltado para o concurso agora de 2018 da Marinha, tá? A gente vai dividir, são 7 aulas no total, tem bastante conteúdo, muita questão para a gente comentar também. Então, fazer uma revisão bem legal de todo esse conteúdo para a gente mandar muito bem nessa prova, tá? Essa aula de hoje eu vou começar com uma aula falando de diagnóstico e plano de tratamento em dentística, inter-relação dentística e periodontia, a relação também da dentística com a oclusão e, por fim, falar rapidamente sobre biocompatibilidade, tá? Para cada tema eu vou passar questões no final e já vou dar uma orientação de onde estudar. Claro, é importante assistir a aula, é importante fazer exercício, mas é importante ler o livro também. É imperativo que você que está estudando aí em casa leia o livro, importante para todo mundo também, para ler e estudar, porque não basta simplesmente ouvir o professor falando. É bom para forçar, para fixar o conteúdo e, claro, a gente como professor, a gente não consegue ter uma bola de cristal sabendo o que exatamente vai ser cobrado. Mas você lendo o livro, você vai ter uma informação muito mais precisa também, o conteúdo vai fixar muito melhor se você ler e assistir a aula e fazer os exercícios. Combinado? Então vamos começar então falando do diagnóstico e plano de tratamento. Essa parte eu busquei muito desse livro do Baratieri, capítulo 1 e 2, e eu dividi falando de nomenclatura de cavidade, classificação, princípios do preparo para amálgama. Então a gente vai discutir muito isso agora e vamos botar algumas questões para a gente resolver no finalzinho. Tá. Bom, vamos falar primeiro então de nomenclatura e classificação de lesões e cavidades, para depois falar dos princípios gerais para preparo cavitário. Bom, nomenclatura. O que são paredes circundantes? Bom, quando a gente tem um preparo cavitário, uma cavidade, os livros a gente precisa classificar. O que é uma classificação? Classificação é uma forma que a gente tem para melhorar a comunicação entre profissionais. Então imagina o seguinte, estou fazendo um preparo, estou fazendo um desgaste no dente e quero mostrar para um outro professor, quero mostrar para outra pessoa, quero comentar que eu tenho uma lesão cariosa, eu tenho uma dentina escurecida, tenho alguma situação que eu queira chamar a atenção e falar, aquela dali está um pouco mais para trás, para frente, um pouco mais para cima, para baixo, sem uma referência. Então a gente precisa de umas referências melhores, de nomenclatura, para que a comunicação seja mais eficiente. Então existe essa nomenclatura para facilitar. E quando eu falo de um preparo cavitário, eu divido em paredes circundantes e paredes de fundo. O que são essas paredes circundantes? Paredes circundantes são paredes que chegam até a superfície externa da cavidade, definindo seu contorno. Então, chama atenção para isso. Parede circundante tem contato com a superfície externa. Podem ser chamadas de oclusal, mesial, distal, vestibular, lingual ou palatal. Aqui no Rio a gente chama muito de palatina, pode se chamar de palatal também, quando são paralelas às faces do mesmo nome. Cervical ou gengival, quando se localizam próximas à região cervical do dente. Tome muito cuidado, gente, que muita gente acha que a parede cervical e a parede gengival são paredes de fundo, porque quando você olha pela vista oclusão, você consegue visualizar a parede perpendicular ao plano, à sua visão pela oclusal. Mas ela não é uma parede de fundo, uma vez que ela tem contato com a superfície externa. Então, a parede cervical e a parede gengival são consideradas paredes circundantes. Paredes de fundo são paredes internas, nunca atingem a superfície da cavidade. Então, parede de fundo nunca atinge a superfície da cavidade. E somente duas, parede pulpar e parede axial. A parede pulpar vai estar perpendicular ao longo eixo do dente, e axial no mesmo sentido do longo eixo do dente. Em inglês, eixo é axis, então não à toa axial está seguindo o eixo do dente. Bom, a gente também divide os ângulos de uma cavidade, os ângulos internos da cavidade, até ângulos externos também, de uma forma para melhorar a nossa comunicação. Nós temos ângulos diedros e ângulos triedros. Bom, pelo nome é fácil de entender. Ângulos diedros, vem de dois, então são ângulos que estão relacionados, localizados na conexão entre duas paredes. Vão ser nomeados de acordo com a parede envolvida. Então tem um ângulo ocluso lingual, mésio oclusal, mésio vestibular, tanto faz.
Ângulos triedros são localizados na região de junção de 3 paredes. Ângulos triedros com a junção de 3 paredes. E esse aqui, na verdade, eu acho até o mais fácil, ângulo cavo superficial, localizado na margem entre a superfície externa do dente e o preparo. A gente às vezes não para pensar, o próprio nome diz onde é que ele fica. O nome do ângulo é ângulo cavo superficial, então ele vai estar entre a cavidade e a superfície. Fácil, né? Beleza. E vamos falar então da nomenclatura da cavidade em relação à complexidade. A gente pode dividir as cavidades de acordo com a sua complexidade. Então a gente pode chamar de cavidade simples, composta ou complexa. Cavidade simples é aquela que está envolvendo uma face apenas do dente. Não é que ela tenha somente uma parede circundante, uma parede pulpar, uma parede de fundo, não é isso. Quantas paredes eu estou envolvendo o dente? Então, se eu tenho uma cavidade oclusal, apenas é uma cavidade simples. Se eu tenho uma cavidade somente na mesial, é uma cavidade simples, porque está envolvendo apenas uma face do dente. Uma cavidade composta já está envolvendo duas faces do dente. No caso, uma ocluso mesial, ocluso palatina, ocluso vestibular. Estou envolvendo duas faces do dente, chamada de cavidade composta. E já a complexa é quando eu tenho 3 ou mais. Pode ser uma mesio-ocluso vestibular, pode ser uma mesio-ocluso distal e vestibular. Então, posso estar envolvendo 3 ou mais faces do dente, chamado de cavidade complexa. Bom, e aí a classificação, começou essa classificação de Black, classificar as cavidades para restauração de amálgama, foi uma classificação muito interessante, que é utilizada até hoje em dia, com algumas complementações, que eu vou passar um pouco aqui também, mas ela é muito ampla na odontologia, porque realmente pega quase todas as cavidades possíveis. E o Black, quando dividiu as cavidades por classificação, ele dividiu principalmente na forma de preparo dessas cavidades e nas condições inerentes a essas cavidades e também na técnica restauradora. Então, são cavidades que são semelhantes entre si no que diz respeito ao preparo e à técnica restauradora. Vamos falar então primeiro da cavidade classe 1, envolve faces oclusais de prés e molares, ou face oclusal de dentes posteriores. Isso é muito fácil, todo mundo já sabe. O problema é que todo mundo para aí na definição de classe 1, quando fala simplesmente de oclusal de dentes posteriores, mas não é somente aí. Black, quando ele definiu a classe 1, falou, é região de cicatrículas e fissuras. Onde a gente principalmente tem região de cicatrículas e fissuras? Oclusal de dentes posteriores. Ok, perfeito. Mas é somente aí? Não. Por isso que a classificação classe 1 não para aí, ela continua. Então a gente chega também aos 2/3 oclusais da face vestibular e lingual palatina de molares. Então se eu pego, por exemplo, o molar inferior e eu tenho aquele sulco, aquela fissura, ocluso vestibular no primeiro molar inferior e estou pegando aquela região, continua sendo uma classe 1, mesmo envolvendo duas faces, ocluso vestibular. Mesmo sendo uma cavidade composta, duas faces, ocluso vestibular, continua sendo classe 1. Outra bem tradicional, primeiro molar ou segundo molar superior também, quando a gente tem a face oclusal e palatina, oclusal e palatal, eu tenho a cavidade OP, eu tenho duas faces, cavidade composta, porém continua sendo classe 1, porque está pegando uma região de cicatrícula e fissura nos 2/3 oclusais da face vestibular ou lingual palatina de molares. Outra região também, cicatrículas na região do cíngulo, na face palatal dos incisivos centrais e laterais superiores. A gente sabe que a gente tem essa região de cíngulo com uma região mais profunda, uma região de cicatrícula, nessa região que tem um acúmulo de biofilme mais favorável, digamos assim. Então você considera aquela cavidade como uma cavidade classe 1, mesmo sendo um dente anterior, tá? Então classe 1 pode ser um dente anterior também, se eu estiver pegando cíngulo de dente incisivos centrais ou laterais superiores. Por que somente superiores e não inferiores? Porque no inferior a gente não tem esse símbolo, a gente não tem essa profundidade, a gente não tem essa cicatrícula. Então você não tem uma cavidade classe 1 no anterior inferior. Ok? Vamos dar sequência então. Cavidade classe 2. Faces proximais de prés e molares, ou seja, proximal de dentes posteriores. Toma muito cuidado que muita gente erra quando pensa que a cavidade classe 2
envolve também a oclusal? Não. Olha como a definição está escrita aqui, ó. Proximal de pré-molares. Falou alguma coisa de oclusal? Não, não falou de nada de oclusal. Então não precisa. A gente sabe que clinicamente é muito mais comum você ter uma extração classe 2 que envolve tanto a oclusal quanto a proximal. Mas basta ter um envolvimento proximal, não precisa da oclusal. Se eu pego uma cavidade simplesmente mesial de um pré-molar, classe 2. Distal de molar, classe 2, mesmo sem envolvimento. Com envolvimento ou não da face oclusal. Classe 3. Proximal de incisivos e caninos sem comprometimento do ângulo incisal. Então, quando eu falo de classe 2, eu falo de posteriores. Quando eu falo de classe 3, eu falo de anteriores. Tem que ter essa divisão clara. Fábio, posso ter uma classe 2 no dente anterior? Não, de jeito nenhum. Classe 2, posterior. Classe 3, anterior. Mas a classe 3, ela não envolve o ângulo incisal. O que envolve o ângulo incisal é na classe 4. E a classe 5, terço gengival, ou seja, terço cervical mais próximo da gengiva, das faces vestibular ou lingual palatina, palatal de todos os dentes. Pode ser anterior, pode ser posterior. É muito mais comum na vestibular, mas pode ser lingual palatina também. Uma superfície livre e tanto faz, dente anterior, posterior, vestibular ou lingual ou palatina no terço cervical é a classe 5. Perfeito? Por enquanto, fácil, né? Agora essa daqui, classe 6, vocês já viram? Essa aqui não foi o Black que denominou, não. Já foi uma complementação de Howard Simon, perdão, que eles falam que classe 6 são lesões e cavidades localizadas na ponta de cúspide dos dentes posteriores, sem envolvimento das cicatrículas e fissuras. Então, ponta de cúspide, isso realmente é muito raro, porque é uma região que não costuma acumular biofilme. Já vi alguns casos clínicos, né, disso e tal, mas é muito raro, não é assim, não é muito comum acontecer. Até porque pela escovação, não só pela escovação, pela mastigação, é difícil acumular biofilme nessa região. Mas pode acontecer? Pode. Howard Simon classificava então como classe 6, porque é uma técnica de restauração totalmente diferente e uma cavidade totalmente diferente daquilo que foi proposto para o Black das 5 cavidades, 1, 2, 3, 4 e 5. Classe 6 de Howard Simon.